Sabe, quando a gente fala em melhorar a colaboração, qual a primeira coisa que vem à cabeça? Geralmente precisamos consertar as fraquezas do time. Mas a ideia que vamos explorar hoje e se o caminho for o oposto? E se o foco fosse em amplificar os talentos que cada pessoa já tem de sobra? E olha, vou confessar uma coisa. Para mim, isso é um desafio e tanto. O meu instinto, muitas vezes, é sair correndo para resolver tudo por conta própria. Sabe como é? Mas a verdadeira mágica, o pulo do gato, acontece quando a gente respira fundo, dá um passo para trás e aprende a colaborar de um jeito mais esperto. Para a gente entender bem essa ideia, vamos pensar numa imagem bem simples, um quebra-cabeça. Pensa só, cada pessoa do time é uma peça única, com um formato que só ela tem. E o ponto-chave é exatamente este. Ninguém é uma coisa só. Cada pessoa é um combo de coisas. Tem os pontos fortes que a gente usa todo dia, quase no automático. Tem os talentos que estão ali escondidos, que nem a gente sabe direito que tem. E claro, tem as fraquezas, né? Todo mundo tem. E é justamente nessa mistura que está a grande chance de a gente se conectar e se completar. Então o que é essa tal de colaboração baseada em pontos fortes? É basicamente a arte de montar esse quebra-cabeça. É quando a gente pega o talento de uma pessoa e usa ele para preencher a lacuna da outra. Simples assim. O resultado? Uma imagem final, um time muito, mas muito mais forte. E os benefícios disso? Nossa, são gigantescos. Primeiro, o desempenho de todo mundo melhora. A energia da equipe vai lá para cima, porque cada um está fazendo o que faz de melhor, sabe? Onde a pessoa brilha. E tem um efeito colateral incrível. Quando a gente se sente à vontade para dizer, olha, nisso aqui eu não sou bom, preciso de ajuda, a gente cria uma confiança que, poxa, fortalece muito os laços. No fim das contas, todo mundo fica mais satisfeito e engajado. Ok, chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática. O nosso primeiro caso é sobre uma apresentação daquelas de roer as unhas, envolvendo um CFO e uma controller. Imagina o cenário. Joe, o diretor financeiro, e Nala, a controller, têm uma missão. Eles precisam apresentar a empresa para 4 novos membros do conselho. Só que tem um detalhe. Esses conselheiros foram colocados lá por um investidor novo que está, digamos, com o pé atrás, super cético. Ou seja, a pressão era simplesmente absurda. E agora, olha que incrível o que uma análise de pontos fortes revelou. O Joe é um cara ótimo para explicar coisas, para criar conexão, mas a fraqueza dele era justamente em persuasão. A habilidade que ele mais precisava naquela reunião. Só que aí vem a virada da história. A Nala tinha persuasão como um ponto forte não realizado. O que é isso? É um talento que ela tem de sobra, mas que raramente usa. Percebe? Era a peça que faltava no quebra-cabeça. O encaixe perfeito. E aí está a jogada de mestre. Em vez do Joe tentar aos trancos e barrancos ser uma pessoa que ele não é, a solução foi criar uma parceria estratégica. A Nala entra em cena para ativar esse superpoder de persuasão que estava guardado e preenche exatamente o ponto fraco do Joe. Juntos, eles não eram mais 2 pessoas nervosas, e sim uma dupla poderosa para encarar o conselho. Vamos para outro caso bem diferente. Agora o foco é em processo. Vamos falar de uma equipe de suporte técnico que estava literalmente se afogando em problemas. A situação era o puro caos. Pensa numa equipe de 12 pessoas de suporte da HP lá na Costa Rica, com uma montanha de chamados técnicos que não parava de crescer. Era uma fila que não tinha fim. Aí chegou um gerente novo, olhou para aquilo e pensou, do jeito que tá, não vai dar. A gente nunca vai sair desse buraco. Sabe qual era o processo antigo? Era aquele modelo todo mundo faz tudo. Cada uma das 12 pessoas pegava o telefone, ouvia o cliente, muitas vezes irritado, aí ia pesquisar a solução técnica e depois ligava de volta para resolver. Na teoria parece justo, né? Mas na prática era um desastre de eficiência. Aí o novo gerente teve uma sacada genial. Ele quebrou o processo em 3 partes e distribuiu as pessoas de acordo com os talentos de cada um. Quem tinha mais paciência e era bom de papo, ficava na linha de frente, acalmando o cliente. Quem era super detalhista e persistente, ia para a pesquisa técnica, fuçar até achar a solução. E quem era craque em explicar de um jeito simples e focado no cliente, entregava a solução final. Genial, né? E o resultado disso tudo? Em apenas 60 dias, a equipe limpou completamente a fila de chamados, acabou o backlog. Um resultado assim impressionante só por ter colocado as pessoas certas, com os talentos certos, fazendo as tarefas certas. Ok, a gente viu a teoria, vimos exemplos práticos que deram super certo. Agora a pergunta é, como trazer isso para o nosso dia a dia? Vamos ver um passo a passo bem prático para começar a montar um time com base nos pontos fortes. A primeira coisa é uma virada de chave na cabeça.
O jeito tradicional de pensar é: fulano é do financeiro, então ele faz as planilhas. Ciclano é do marketing, então ele cria a campanha. É tudo baseado no cargo. A nova abordagem, a baseada em pontos fortes, faz uma pergunta diferente. Esquece o cargo por um segundo. Quem aqui tem a energia e o talento natural para arrasar nessa tarefa específica? E o processo para fazer isso é bem simples. São só 4 passos. Primeiro, qual é o objetivo? O que a gente quer alcançar? Bem claro. Segundo, vamos quebrar esse objetivo em tarefas menores. Quais são os degraus que a gente precisa subir? Terceiro, e aqui está o pulo do gato. Olhe para o seu time e mapeie quem tem o talento natural para cada um desses degraus. E por último, mas não menos importante, formem duplas, trios, criem parcerias para que os pontos fortes de um cubram as fraquezas do outro. Para fechar, fica uma provocação. Pense um pouco no seu time, agora. Que talentos incríveis podem estar aí, debaixo do tapete, sendo subutilizados? Que combinações de pontos fortes poderiam ser feitas para destravar o potencial que talvez ninguém nem tenha imaginado ainda? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, transformar o jeito como a equipe trabalha junta.